mais um episódio da terceira temporada de Setup. Setup é uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje connosco temos como convidada Marta Cerqueira, bailarina, intérprete, coreógrafa, pesquisadora. Olá, Marta. Olá, Ana. Obrigada por teres aceito o nosso convite de estar nesta série do podcast Setup. É um prazer. Marta Cerqueira, esta longa descrição ou nomeação sobre o que é a Marta, achas que isto de alguma forma está legítimo? Sim, bailarina, coreógrafa e nesses papéis, sim, investigadora. Sim, Parece-me bem, sim. parece bem. Essa investigação que mencionamos é uma investigação que agora fazes com outro olhar, mas é uma investigação que te ocupa também nas outras dimensões que falamos, como intérprete e também como coreógrafa. Como é que colocas esse olhar nos diferentes papéis? Então, o meu percurso é maioritariamente como intérprete. Uhum. Eu, pronto, estudei dança e quando acabei o conservatório, portanto com 19 anos, comecei logo a trabalhar. Uhum. E faço isso até hoje, ou seja, depois abri o campo para eu fazer as minhas próprias criações, mas continuo sempre a articular o papel de intérprete, de bailarina, em criações de outras pessoas. Uhum. E isso dura profissionalmente há 24, acho que 24, 23, 24, 25, por aí, anos. E de facto esse lugar é um lugar em si próprio de muita investigação para mim, né? Uhum. Porque são muitos anos e muitas pessoas com Sim. quem fui colaborando. E para mim continua a ser, mesmo depois de tanto tempo, um lugar de constante autoconhecimento. E que depois se desdobra, não é? Esse conhecimento se vai desdobrando e me vai informando aquilo que eu depois também quis fazer Uhum. enquanto criadora. E esse lugar que falas vem da tua relação com o movimento? Vem com a curiosidade sobre da relação do movimento com o outro, com o público? De que perspectivas isso vai se modelando? Sim, acho que são muitas, não é? Se calhar, em primeiro lugar, do corpo, não é? Porque é o instrumento principal, não é? E aquele que no caso eu, com a formação que tive, era o foco, não é? Uhum. Principal. Ou seja, fiz uma formação clássica, e portanto era assim um trabalho de 8 horas diárias, não é? De estar a fazer uma prática de corpo. E isso permitiu-me, durante muito tempo, um trabalho sei lá, de afinação, não Uhum. é? E muito técnico também. E portanto, mas é isso, associado a isso, acho que havia sempre a o meu interesse por me, para além daquilo que me davam, não Uhum. é? Os professores da altura, eu também estar a ser muito curiosa, não é? E a fazer as minhas próprias investigações e ir mais fundo, não é? Naquilo que me propunham. Sim. Pronto, e depois mesmo na formação clássica, ou seja, havia assim umas disciplinas principais, né, que a escola tem. Estou a falar do Conservatório, Doutor. né, de Uhum. Dança de Lisboa, que era o balé clássico e a dança moderna, mas depois, naquela formação, há muitas outras disciplinas, né, e eu sempre estive muito interessada, eu gostava muito, divertia-me muito em disciplinas que se calhar até eram mais secundárias, vá, Uhum. dentro do currículo da escola, mas que era a expressão dramática, que tive desde muito pequenina, portanto, tudo o que era teatro ou trabalhar até texto, eram coisas que eu gostava muito.
sei lá, depois tínhamos sapateado, danças históricas, danças tradicionais, pronto, uma série de coisas. Depois, mais tarde, as oficinas coreográficas, composição, que tive uma professora que foi muito importante, que foi a Margarida Bettencourt, que depois também me acompanha um bocadinho Mais tarde, na sim. saída depois da escola. Ou seja, aquilo permitiu... Ou seja, eu fiz a escola assim, com com as especificidades que ela tinha, e era uma escola muito exigente, tecnicamente, pronto, e aquilo tens que passar assim, uma série de passos, exames e coisas para poderes ficar na escola, assim, tudo. Mas eu ao mesmo tempo passei assim com alguma leveza e sempre a tentar ter uma escuta muito do que é que me interessava, o que é que me nutria ali. E de facto o balé clássico não era o meu foco. Pronto, era super comprometida, não é, com a disciplina, mas na verdade não era aquilo que eu... Então eu sempre tive assim um interesse por outras disciplinas e por querer pôr o meu corpo em diversos contextos. Pronto, mas depois o lugar de intérprete, para não fugir muito à tua pergunta, o meu lugar de intérprete é isso, porque eu tinha interesse em outros contextos, né? Fui trabalhando muito com pessoas de outras disciplinas. Sim. E em projetos, não é, que tinham esse foco, não é, de trazer pessoas de diferentes áreas e juntar-nos. E lembro-me, por exemplo, a seguir à escola, assim também, acho que tinha ainda 19, 20 anos, de fazer o Colina, que era um projeto organizado pelo Rui Horta, no Espaço do Tempo. Sim. Foi mesmo o início, No início. assim, do Espaço do Tempo. E a proposta que ele fazia era justamente juntar pessoas de várias idades e de áreas muito diferentes, e para mim aquilo foi assim uma coisa incrível. Uma abertura. Porque ainda por cima não precisavas, não eras obrigada a apresentar nada, era uma coisa mesmo de troca. Então eu lembro-me de querer participar em montes de coisas. Aquilo tinha assim uma espécie de reunião matinal onde se fazia um mercado, onde cada um dizia o que é que queria desenvolver. Podíamos pôr uns post-its na parede e dizer o que é que estavas disponível, ou o que é que ias fazer, inclusive que materiais é que precisavas para aquele dia. E eu lembro-me de querer de estar a participar muito nos projetos dos outros. E a partir daí é isso, o lugar de intérprete traz-me, pronto, primeiro esse foco no corpo, mas depois começo também a querer, é isso, pôr o corpo em outros contextos e envolver-me com outras áreas, com outros materiais. Certo. E essa é a minha investigação, acho que até pronto, sempre. Sim. Essa curiosidade que falas, de poder experimentar outras coisas que à partida seriam secundárias e que seriam secundárias das disciplinas do curso de base do conservatório, era uma curiosidade que já existia antes desse conservatório, ou seja, os primeiros passos não foram no conservatório, certamente. Quer dizer, assim, consciente de eu dizer, ok, estou a fazer... Sendo que eu quando entrei nem sabia bem para o que é que ia. Sim. Mas foste tu que escolheste? Pronto, a verdade é que eu era uma criança super hiperativa. Fiz natação, dança jazz, pronto. Mas lembro-me de a minha mãe, naquela fase da 4ª classe para o 5º ano, andar à procura de uma escola e me dizer, queres ir para uma escola de dança? Queres experimentar? Eu, está bem, pareceu-me... Pareceu-te abstrato, na altura, uma escola de dança, sim, tinhas noção? Eu não tinha de toda noção para que escola é que ia, mas dançar parecia-me bem, porque eu de facto adorava, lá em casa fazia as apresentações, pegava nas coisas e era muito mexida, adorava, lembro-me de adorar dançar com o meu irmão e também muito teatro, também havia uma coisa muito teatro, a minha mãe punha-me a ler muito em voz alta, havia assim, foi a forma que eu aprendi também, naquela fase, aprender a ler, ela tinha esses exercícios. E então eu acho que ela foi muito sensível e fez-me esta pergunta numa de vamos experimentar, não é? Porque eu acho que ela estava à procura também de uma escola pública que ela achasse que era pronto, boa para aquela altura. E então foi um bocadinho assim, fiz as audições, entrei, e então acho que foi um gosto
porque eu nem nunca tive aquela coisa que às vezes, não é, muitas meninas têm, não é, em criança, que é, quero ser bailarina. Nunca, não tinha essa... Aliás, eu acho que até, assim, do que me lembro, era mais a questão, era o teatro, tinha esta coisa Da representação. da representação. Que escola é que era? Quando falas dessa escola, que escola... Qual é o nome da escola? A escola de dança, essa primeira escola onde estiveste? Eu não tive a escola antes do conservatório de dança. Eu tive na escola pública, normal. Sim, na escola pública que tinha dança, era isso? Não. De todo? Não, Então. eu fiz dança jazz num estúdio ao pé Então. de casa. Sim, E perdão. também natação, que também era ali, adorava. Que é outra dança. Que é outra dança, exato. E depois era em casa, e então eu fiz ainda uns 6 meses de balé antes de fazer a audição, Ok. porque eu nunca tinha feito balé clássico. Uhum. E aí sim tive 2 professoras, uma delas que depois é a diretora do conservatório na altura. E fiz a audição, pronto, e foi isso. Entrei e foi uma coisa que foi, pronto, que fui tomando gosto. Também porque, ou seja, eu acho que para além da dança, o conservatório tem uma coisa muito particular, que é as turmas não são muito grandes, não é? Uhum. Sim. Então Sim. aquilo tem um sistema, não obstante ser uma escola pública, e pronto, e das pessoas estarem ali desde os... Quem segue, né? Quem continua a estar desde os 10, 9, 10 aos 18, portanto são muitos anos, né? Tem essas turmas todas, mas cada ano são muito poucas turmas, então aquilo é um ambiente ao mesmo tempo muito familiar, né? E eu gostava muito de estar num lugar onde havia essa continuidade, né? Eu tenho amigos hoje que me conhecem desde os 10 anos, não é? Então era assim, isso também era uma coisa que eu... Criava também uma proximidade, não é? Sim, sim. Há pouco falavas desse encontro no espaço-tempo do Projeto Colina. Recordas-te quem é que eram outras pessoas que estavam lá? Sim, eu, por exemplo, estava o Miguel Moreira, que eu lembro-me que trabalhei com ele depois, por ter conhecido no Colina, Patrícia Portélia, Sónia Batista, o Vítor Joaquim. Eu já não sei se ele estava neste ou foi porque eu fiz o segundo, foram 2 Colinas. Depois o projeto expandiu-se para fora de Portugal, mas estes que o Rui organizou, portanto eu participei no segundo, e eu já não sei se o Vítor estava no primeiro ou no segundo, enfim, depois a minha memória já não me lembro, porque eu sei que assisti também ao primeiro. Certo. Mas naquele que eu participei havia muitos estrangeiros também, artistas estrangeiros. Quem mais? O Errol White, pronto, era assim. O meu irmão também estava lá, que é o Tiago Sim. e quem mais? O Alex Cantona, pronto, assim uma série de artistas. E o Miguel depois, a seguir a isso, Chama-te para um projeto. chamou-me para um projeto que fizemos uns anos depois. Eu acho que ainda não foi logo a seguir ao Colina. Pronto, só que o que foi muito interessante aí para mim é isso, é que de repente estávamos a explorar aquele espaço do convento que estava no início. Certo. Portanto, podíamos usar múltiplos espaços. Lembro-me desde a Praça de Touros de Montemor, pronto, até àqueles espaços, até à igreja, àquela capela que existia dentro do convento, pronto, assim uma série de espaços. E depois também eram pessoas de idades tão diferentes e com experiências tão diferentes, que foi mesmo muito rico, não é? Muito... Certo. E que isso teve alguma repercussão, além do facto desse encontro com o Miguel, porque ao referires isso também há uma... Ou seja, o espaço do tempo nessa altura e esse projeto também é muito um eco do contexto e de uma época em Portugal, não é? Como é que tu podes falar um pouco, como é que viveste e sentiste esse contexto, que alguma coisa que estava a desenvolver e que impacto teve também em ti mais tarde no teu percurso? Sim, pronto, este projeto em particular foi muito importante naquela altura da minha vida. E acho que para todos os que estavam ali, mesmo as pessoas mais velhas,
porque não havia, e eu acho que não há hoje, muitos contextos onde se junta uma série, porque éramos 20 e tal artistas, mais uma equipa de técnicos que estavam a ajudar, e não há muito estes lugares, né, de tu juntar as pessoas onde não tens que ter propriamente um resultado, e que as pessoas estão só a conhecer e a experimentar coisas e a dar início a ideias, ou o que fosse. E portanto, nessa medida, é assim um projeto que eu acho que foi importante para muita gente. Depois, claro, o Espaço do Tempo Claro. é aquele lugar que até hoje nos dá suporte, né? Em residências, e eu depois disso passei muitas outras vezes por lá. Claro. É um espaço embrionário, não é? Sim, é um espaço pronto, de experimentação e de mostra de coisas e pronto. E que também podes ver coisas, né? Sim, Ou sim. seja, É um sempre que vais espaço de fazer uma encontros. residência ao espaço de tempo é maravilhoso porque de repente há outro grupo que está em residência e tu podes ver um ensaio e Sim. podes partilhar Proporciona e esses podes... encontros com outros Portanto, pares. vai proporcionando estes encontros que eu acho que são muito bons, né? E o que é que te acontece após o conservatório? Então, logo após, Pois. eu fui para Nova Iorque, justamente porque a Margarida Bettencourt nos fala desta ideia de ir para Nova Iorque, de poder. Ela também tinha feito esse percurso, Sim. né? Ou seja, de ir às escolas que havia lá. Portanto, a ideia foi, ok, irmos 3 meses. Eu digo irmos porque fui eu e mais alguns colegas. Quem eram? Uma delas está na Companhia Nacional de Bailado, que é a Catarina Grilo, e a Sofia Dias, e mais um colega que, entretanto, o Manel, que era da nossa turma, o Manuel Silva, entretanto, deixou de dançar, pronto. Mas nós as três ainda nos mantemos ativas, e a Sofia, pronto, muito próxima de mim desde sempre. Lembro-me com a Sofia, aos 15 anos, íamos para o The Place fazer workshops, enfim, andávamos sempre... E depois da escola também, fizemos muita coisa juntas. E Nova Iorque foi o sítio onde nós nos propusemos estar 3 meses, sim, numa de fazer audições e fazer aulas, fazer formação. E, portanto, recebemos uma bolsa do IPAI, na altura era o IPAI. Antigo IPAI. O antigo IPAI. E tínhamos assim algum dinheiro para poder ficar ali uns tempos. E então tivemos a fazer aulas nasquelas escolas, desde Cunningham, Trisha Brown, Martha Graham. Fizemos essas Movement Research, Limon, andámos assim a explorar. E depois era suposto fazermos audições e ficarmos felizes, só que foi exatamente quando foi o 11 de setembro. E então aquilo foi assim um bocado uma experiência em que começámos a fazer coisas, depois acontece o 11 de setembro e de repente Nova Iorque para. E então acabámos por não estar 3 meses, tivemos à volta aqui 1 mês e meio, talvez 2 meses, e houve uma altura que eu disse, pessoal, vou para casa. Não aguentava estar mais tempo em Nova Iorque. Porque foi... Bom, para já tinha 18 anos, né? Estava assim a sair de Lisboa e Nova Iorque, se calhar hoje já não se sente tanto essa diferença, mas comparado com Lisboa aquilo foi um caos para mim. Era muita gente, era uma confusão. Um grande contraste. Um grande contraste. E depois com isto acabou por imensas escolas fecharam na altura. Então estávamos dias a ver notícias, porque depois diziam-nos não saiam de casa, não estejam nos sítios principais. Certo. Estavam isoladas, não é? Sim. Contidas. E de repente era um bocado God bless America and the American people. E de repente, Então disse, bom, vou para Lisboa. Ainda tivemos alguma dificuldade em voltar, porque os voos estavam... Claro. Foram cancelados, na altura não havia esta coisa dos telemóveis, portanto falar com as pessoas era difícil. E não foi há tanto tempo assim, não é? Ou seja... Não, mas ainda não havia esta coisa do telemóvel, nem da internet, pronto. E então lembro-me de dizer, não, vou para casa, vou para Lisboa. E a seguir voltei e tive muito tempo a fazer formação no CEM, no Centro em Movimento. Tive assim, eu e a Sofia, lá está, chamavam-nos o duo dinâmico, andávamos sempre juntas. E então tivemos um ano no CEM a fazer assim formação intensiva. E aí, O que é que estava a acontecer no CEM nessa altura?
Então, eram aulas com a Sofia Neopar, o Peter Michael Dietz, o Howard. hum, Lembro-me de estar lá a Ainhoa, mas a Ainhoa estava também, a Uhum. Ainhoa Vidal estava como estudante, vá Sim, também. sim, Hum, Quem teve mais? Depois fiz imensos workshops de pessoas que vinham ao SEM também. certo. Mas foi aí que conheci, porque na escola não tive esse lado, por exemplo, pá, coreógrafos portugueses, Uhum. inclusive, não é? Ou seja, desde a Amélia Bentes, a Clara Andermatt, depois lembro-me de fazer aulas com o António Caralo, Uhum. o Dieter Eitkamp. Ou seja, foi assim também. Estes são assim, os que me lembro, mas. Não, mas é importante mencionar porque fazem mesmo parte desse percurso. Sim, sim, sim. E então foi um ano assim de beber e de ver outra. E de experimentar outra realidade ali em Lisboa. Eu digo Lisboa porque é a minha cidade, né? É o Claro. sítio onde eu. E então foi também outro salto, foi outra, outra realidade. E, e pronto, e depois fiz audições. Que eh, audições fizeste na e a altura? primeira. Bom, o meu primeiro trabalho foi com uma coreógrafa do Canadá, que veio a Portugal fazer um projeto. Aquilo estava integrado num ciclo, eu agora não sei dizer o nome, mas lembro-me de fazer a audição ali na Fábrica da Pólvora, Uhum. que é ali em Barcarena, Uhum. que tinha um espaço que na altura se abriu a montes de projetos artísticos e havia estúdios assim um bocado por todo o lado. E eu lembro-me de fazer esse projeto com outro bailarino que era o Boris Nahalka, que era Uhum. um bailarino que tinha trabalhado muitos anos com a Companhia Paulo Ribeiro e que na altura eu tinha lá estado 19, 20, ele tinha 30 e tal. E fizemos um dueto e ela era, pronto, a coreógrafa. Mas foi assim, o meu primeiro trabalho, mas Como é que. logo a Sim. seguir fiz audição para o Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, sim, Portanto, sim. trabalhei depois muitos anos com a companhia do Paulo. Trabalhava por projeto, Certo, pronto. certo, Foi numa altura em que a companhia já não era uma companhia fixa, certo. portanto era por. Então depois fui viver para Viseu. Sim, isso é um bocadinho mais à frente, não é? Mas diz-nos uma coisa em relação a como é que tu conseguiste fazer a tradução da tua experiência internacional, ou seja, de formação, não é? Nova Iorque, foi só Nova Iorque? Fiz em Berlim também, Também, também não fui é? para Portanto, Berlim. exato. E como é que tu. Qual era que Marta que era essa quando voltou a Lisboa? Era a mesma Marta? Ou seja, o contexto era diferente, se calhar, não é? Ou. Dizes depois de Nova Sim, Iorque. sim, sim. Ah, Era a mesma Marta. Pois, enfim, eu não tive assim muito tempo lá, não é? Mas o que eu senti foi que em Nova Iorque dei um bocado de continuidade, ainda assim, a aulas de técnicas e de repertório hum, que já tinha começado a fazer no conservatório, sendo que o conservatório tinha o Graham, portanto, Sim. técnica Graham como disciplina moderna, pronto, a dança moderna, e portanto Nova Iorque foi um bocado assim uma continuidade, pronto, abriram-se ali algumas portas, coisas talvez menos conhecidas, mas eu acho que onde eu me, me transformo mais é quando eu depois volto a Lisboa e estou esse ano no 100, Exato. porque de facto foi assim um ano muito, muito intensivo e onde pronto, onde deu para enraizar um bocadinho o que era a dança portuguesa naquela altura. E pronto, e é aí que eu começo também a trabalhar com algumas dessas pessoas que me tinham dado aulas. Sim. Fiz também uma peça com a Sofia Neopar na altura, e a conhecer o contexto, para além dos coreógrafos, também outros Uhum. bailarinos, pronto. E acho que é aí que muita coisa se muda, não é? Na minha perspectiva do que é que eu também podia fazer Sim, enquanto bailarina. exato. Que não era só, pronto, esta questão lá está de foco no corpo e técnico, não é? Mas de repente pronto, que podia explorar muitas outras coisas como intérprete. Como por exemplo, o que é que isso te trouxe? Ou seja, já não era um corpo que executava,
Ou partia de uma técnica rígida, mas que se expandia de alguma forma? Sim, nomeadamente a improvisação, por exemplo, não é? Coisas que na escola, quer dizer, se aflorou, lá está, com a Margarida Bettencourt, nas aulas de composição pronto, e que já era assim, quando ela apareceu foi assim, Era uma grande uau, mudança. e uma grande mudança, mas depois começo a praticar mais isso, né? E a explorar mais o lugar da improvisação, da experimentação, sem ter que, inclusive, é isso, ter resultados ou ter que mostrar a um público, não é? Havia muito a questão de encontros internos, não é? Com aquelas pessoas que estavam ali, não é? Nós acabámos por depois criar grupos de trabalho. Vi muito, pronto, recebi, não é? Através também da Sofia, víamos muitos vídeos, visualizações de muitas Da Sofia Neopar, sim. Pronto, outra coisa também que me marcou muito foi que eu fazia aulas de balé. Continuei a fazer aulas de balé com a Sofia, mas um balé que ela até lhe chamou não balé, Porquê que muito é? diferente E porquê que é o não balé na Sofia Neopar? Porque no fundo tu estás a usar a mesma a técnica, não é, do balé e todos os exercícios e todas as formalidades, mas sem a formalidade do corpo que o balé clássico muitas vezes pede, não é? E a Sofia tem essa abordagem, não é? No fundo apropria-se do repertório, né, de exercícios, mas não importa tanto a forma, não é? É muito mais sobre tu integrares a experiência daqueles exercícios no corpo que cada um tem. E isso foi uma revelação, não é? Fazer balé dessa maneira. Achas é curioso como tu falas da Sofia, não é? E da Margarida também, da leitura que faço agora ao escutar-te, são duas pessoas que trazem uma frescura perante algo que parece completamente formal ou não, mas olham para os elementos muito fora da caixa, não é? Isso para fazer o ponto com o seguinte: falaste que trabalhaste também com o Paulo Ribeiro como intérprete, e no início falávamos dos olhares também. Achas que de alguma forma isso traz-te uma outra frescura de outro tipo de relação como intérprete, na relação também com o criador? Ou seja, há uma cocriação ao colocar-te? Sim, sim. O que aconteceu foi isso, foi que sempre que eu estava a fazer trabalhos como intérprete com outras pessoas, havia muito espaço para poder eu explorar e trazer aquilo que eu era naquele momento, né? E que ainda faço hoje. E então isso, ou seja, eu não tinha só que obedecer a matrizes, né? E a partituras mais fechadas, mas de repente há a possibilidade, inclusive em sala de ensaio, né? Ou tu poderes construir léxico em conjunto, não é? Ferramentas e linguagem. Ferramentas e linguagem. E claro, depois tens quem está a dirigir que faz, né, que faz as Compõe. escolhas, mas ainda assim há muito esse ping-pong de ideias, né? E sinto que as pessoas também estão mais abertas a trabalhar com aquilo, com o meu corpo, não é? Com aquilo que eu tenho. E então é isso, ou seja, há mais contexto que me permitiu eu poder influenciar-me por ele e vice-versa, né? Eu também, o meu corpo também era contexto e as pessoas agarravam isso. Então é isso, ou seja, eu a partir daí eu sempre trabalhei muito, ou seja, como intérprete, mas co-criadora, não é? Em colaboração. São muito poucas as vezes em que isso não acontece. É quase sempre nesse ambiente de troca, não é? Sim. E é sobretudo também um lugar de escuta, não é? Porque, ou seja, falas de um percurso de mais de 20 anos como intérprete, então é um corpo que vai adquirindo
outro tipo de, uma grande bagagem e uma capacidade de diálogo com quem está contigo, não é? Ahm, o que é que procuras nesse ambiente de criação com? ah, Uh, bom, primeiro vou bebendo muito, né? sim, sim, Porque as coisas que mais me fascinam, e depois acho que como criador isso é o que me acontece, é que eu acho sempre maravilhoso quando alguém tem um enunciado, seja eu ou outro, mas alguém inicia e de repente uh, tens uma ideia, mas quando tu estás em processo, hum, aquilo acontece às vezes de outra maneira, que não é hum, bem aquela que tu imaginas. Isso acontece porque te permite estar no presente, permite estar a experimentar e porque há de facto várias cabeças a pensar ou várias cabeças a experimentar. Uh, e, e isso para mim é muito valioso, ou seja, é onde eu me divirto, é nessa descoberta em conjunto. E então, pronto, por isso é que eu acho que estendi isto, né? Continuo a fazer este trabalho como intérprete sim, e também acho que aquilo que eu faço em criação minha vem muito daí, não é? Deste, desta experiência como intérprete uhum, e de querer dar continuidade a estes lugares pronto, de troca. Eu sim. gosto muito de trabalhar. Eu não gosto nada de trabalhar sozinha. Sim, Eu porque gosto também de. se trabalhar com, é preciso também haver essa disponibilidade em relação à Sim, sim, troca, não é? sim, sim. Ahm, e esses trabalhos que falas, que estavas a puxar um pouco também, a verdade é essa, o teu campo de ação, de criação, como é que isso inicia? Ou seja, quais são os primeiros frutos desse desejo de criar o teu trabalho e porquê? Que ferramentas? Era por causa do gesto, é o texto, é a voz? Hum, eu comecei a fazer assim criação em que eu é que dirijo e que eu comecei a fazer muito tarde. Hum, muito tarde. Muito tarde, ou seja, eh, Eu faço uma exato, provocação. sim, sim. Digo muito tarde porque, sei lá, tive colegas que começaram logo, não é? E que tinham, isso era logo uma coisa muito, muito importante. O Luís, por exemplo, não é? O Luís Guerra. Certo, sim. Eh, com o Luís, eu lembro-me do Luís também ter. O Luís é 2 anos mais novo do que eu, Hum, né? Nós fizemos também. Ele fez o conservatório, fizemos juntos, mas ele era mais novo. Eu lembro dele com 19 anos, de eu fazer uma criação dele, ele com 19. Ou seja, houve pessoas que começaram assim logo com muita vontade de fazer as suas próprias criações, né? De agarrarem, não é? E convidarem também outras pessoas, mas serem eles a lançar os enunciados. E eu digo mais tarde, ou seja, porque eu não tenho bem memória de quando é que eu uhum, comecei a criar, porque lá está, como intérprete, acho que tive um papel de como criadora, vá, uhum. né, em montes de. Mas ia fazendo assim pontualmente, fiz coisas com o meu irmão. Ou seja, a partir do Colina, né? Assim, Sim. pequenos projetos, mas coisas que eu não mostrava muito, não é? Ou não me lançava em fazer difusão daquilo, não é? Ou de, pronto. Mas não Ahm, por receio, é porque ah, simplesmente porque. eu acho que havia, sim, acho que havia uma retração qualquer, talvez porque sempre tinha assim um receio de não dirigir pessoas, não, de repente, Responsabilidade. uma responsabilidade, não me sentia preparada para isso. Ahm, e então só faço isso mais tarde por convites Uhum. de outras pessoas, em projetos assim de pedidos de co-colaboração, né? Ou seja, de colaboração com o Luís. Mas assim, a minha primeira criação, eu acho que foi, que eu posso dizer que então, ok, assinei, bora lá, foi o Mute, que foi uma peça que eu fiz para o Festival Todos, Uhum.
Em Lisboa? Em Lisboa, e que era um solo. E que pronto, foi um convite muito específico, era uma peça que tinha que ser feita num contexto de rua. Uhum. E foi assim aquela que eu me lembro em que eu depois circulei, ou seja, fiz um trabalho depois de produção e de Sim. difusão. E foi uma surpresa para ti na altura, ou seja, há um convite que surge, suponho, da direção. Era a Madalena Vitorino, que era, dirigia o Todos, não é? Festival em Lisboa. sim. Surpreendeu-te que de repente, através desse convite, resultasse esse solo, não é? E que circulasse. Ou Sim, seja, surpreendeu-me o convite. certo? Sim, o convite, exato. E depois foi, pronto, perceber ou estar mais confiante, não é, daquele objeto e de repente surgiu logo outro convite do Flávio para fazer também Do Flávio Rodrigues. do Flávio Rodrigues, um mesmo formato no Uhum. DDD Off. Uhum. E o que eu fiz foi, na altura, peguei nessa pesquisa que tinha feito no Mute, expandi mais um bocadinho daquilo que tinha começado e experimentei umas coisas novas e apresentei lá também no DDD. Portanto, eu acho que depois as coisas também foram surgindo, ou seja, nunca programei muito, não é? Eram convites e eu tinha feito aquela primeira incursão lá no Todos e de repente fez-me sentido desenvolver, Claro. pronto, continuar. E essa foi assim muito particular porque era para o exterior, pronto, Sim, era uma sim. peça. Foi quase uma confirmação externa. Não é? Marta, Eu está acho que atenta. exato, Vale a pena. é isso. Agarra isto sem problema Eu nenhum acho e que e eu pode acho que ser sim, possível. acho que foi isso também. Às vezes é necessário. Porque eu senti-me bastante confortável neste papel de intérprete, não é? E mesmo hoje, né, eu gosto muito de criar, mas eu gosto de criar com espaço, ou seja, não me imagino muito a fazer assim criações umas atrás das outras. Eu, quando termino uma, preciso de fazer outras coisas. Eu preciso de. Porque, de facto, estás no papel de direção, tem muitas implicações. E o que eu sinto é que, pronto, por um lado porque tens o espaço da criação, não é? Que é aquele que eu mais gosto, mas depois tens uma série pronto, desde gerir grupos de pessoas, toda a produção, não é? E que eu não consigo deixar de estar envolvida, que não tenho propriamente uma equipa para poder fazer isso por mim. Portanto, vou tendo por projeto, obviamente, pessoas que me ajudam, mas eu também estou muito envolvida. Então, eu sinto que as criações também, quando dirijo, elas me tiram, ou seja, é assim, pronto, é muita energia, Sim. né? Então eu gosto muito de fazer, um bocado quando eu sinto que estou, ok, esvaziei um bocado esta criação Esse período. anterior, este período, e agora o que é que há aqui? O que é que vem? O que é que me está agora a afetar? O que é que eu quero... mas é isso, como vou articulando com muitos outros trabalhos, né? Como intérprete e como às vezes também faço às vezes assistência a outras pessoas, Assistência de de criação. ensaios, sim, de De ensaio. criação. Então é isso, vou articulando a criação um bocado. Claro que uma vez quando começas, eu acho que também as coisas vão. Porque há sempre materiais, há sempre coisas que tu começas e que se calhar não usas, não é, naquela peça e depois. Acabas por guardar para mais Sim, tarde. guardar e o bichinho da criação fica ali e depois. Se não faço agora, sei que vou, sei que vou fazer e que vou. E esses trabalhos que vais fazendo, quando daí nasce uma necessidade e um ímpeto para, os teus trabalhos também são, ou seja, falávamos muito da dança, e no início falavas da voz e a tua mãe dizer, vamos ler estes textos. Ou seja, o caráter do teu trabalho não é puramente movimento por movimento, ou seja, atravessa múltiplas disciplinas. Como é que tu te relacionas com esses lugares? E porquê? Qual é a tua curiosidade de os trazer? Sim, eu acho que rapidamente percebi que
que o trabalho da dança e que o corpo não é só músculos e postura e, não é? E ossos e, enfim, e ligamento por aí fora. Ou seja, é um trabalho de intérprete, não é? Mais alargado, ou seja, é voz, é trabalhar espaço, não é? Trabalhar ritmo, coisas que, pronto, que eu acho que quem está nesta área acaba por descobrir naturalmente e depois para mim, mas é isso desde muito cedo, não é? Esta curiosidade que se calhar na escola, lá está, ficava numa coisa mais neste recipiente de corpo, mas que não se trabalhava, não é? A questão do texto, ou trabalhar mesmo com materiais, objetos fora do teu corpo. Exato. Não é? E eu tinha muita vontade era uma coisa foi muito intuitivo, não é? Não foi uma coisa, mas eu colocava-me, não é? Sempre que havia projetos ou onde eu sentia que eu podia trabalhar isso. Então eu trabalhei muito com também, é isso, no Colina, lembro artistas visuais, e para mim é mesmo interessante colocar o corpo nesses contextos e perceber o que é que aquelas pessoas, não é, com quem estou a trabalhar, Os outros criadores de outras áreas, não é? Qual é que é o pensamento que eles têm, que tipo de corpo, ou seja, para mim é assim uma relação de descoberta, não é? De estar tentar perceber o que é que aquela pessoa, ou como é que ela pensa, não é? E como é que eu, com o corpo que tenho, me respondo, não é? Como é que eu respondo, o que é que eu posso contribuir. E depois isso, ao longo do tempo, foi fazendo, foi resultando em colaborações com artistas visuais, com músicos, com atores. Eu tive a trabalhar também muitos anos com a Companhia do Chapiteau, Companhia de Teatro. Tive assim mesmo muito tempo e trabalhei com um encenador, que era o encenador residente da companhia, que era o John Mowat, e que foi assim também um grande mestre. E aí é isso, era outro. Eles chamam-lhe teatro visual, porque havia muitas peças onde o texto era muito reduzido e a história, porque pegávamos mesmo em textos clássicos, mas era muito feita através do corpo, não é? Mas havia um processo de trabalho, ali era mesmo muito fixe, porque nós tínhamos assim 2 meses, havia assim um primeiro mês só de pesquisa e depois havia mais, acho que eram quase 2 meses, era assim um tempo de criação longo. E havia uma coisa incrível que era nós íamos para estúdio, para a sala de ensaios, que foram várias, e trabalharmos às vezes até sem nada. Havia criações em que trabalhámos sem nada, outras vezes com objetos, mas a maior parte das vezes eram objetos que nós encontrávamos no próprio espaço, ou seja, não eram cenografias que nós pensávamos e que depois se mandava fazer. Era mesmo trabalhar com o que havia. E ali havia pessoas também que trabalhavam muito o corpo com o objeto, não é? Sim. Mas uma coisa mesmo incrível é que o John permitia nós estarmos a explorar. Tínhamos de base um texto, mas numa primeira fase era mesmo brincar. Era... eu acho que na verdade nunca trabalhei com ninguém onde eu sentia que podia ser tola. Tola quer dizer brincar sem filtros, sabes? Sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Era assim mesmo. E que o texto existia quase só como uma base. Sim. Eu acho que ele existia até mais para o John numa primeira fase, para saber, ok, tenho aqui um guião, uma coisa que eu... Mas
eu acho que nós, não é, atores, e eu, no caso, bailarina, mas nós nem falávamos do texto numa primeira fase, não é? Não achava estranho, na altura? Quer dizer, ele dizia o que texto é que era, atenção, Sim, mas sim. depois não nos agarrámos logo à história, né? Primeiro ele pegava em cenas da história, em coisas que ele sabia que lhe interessavam, e nós tentávamos reproduzir, mas à nossa maneira, com o que encontrávamos. Bom, as peças dele têm um imenso humor, Uhum. portanto, estás a trabalhar comédia, que era uma coisa que eu não fazia ideia que ia gostar e foi onde eu percebi que também tinha esse lugar Ser louca. ser louca e de, e de- pá, foi assim mesmo um exercício, foi uma experiência incrível, pronto, que era mesmo muito horizontal a maneira Hum. de trabalhar. Com todos, Com todos, era, refere-te ao grupo e à equipa. sim, toda a gente trazia ideias e sim, e era mesmo a construção conjunta. Aliás, mesmo os textos, porque nós pegávamos em textos clássicos, Uhum. mas não, eu lembro de fazer o Édipo, uma tragédia, mas nós é que escrevemos o texto todo, não é? Porque era por improvisações. E então depois nós íamos colando, íamos compondo, mas nós é que escrevemos o texto todo. Nós não dizíamos, não fazíamos o texto original. Não seguiam uma Não fórmula seguíamos uma fórmula. E dita depois também clássica. ainda havia esta coisa que nós viajávamos muito, então nós tínhamos que depois Viajar. viajar fora de Portugal, ou seja, Uhum. com a Companhia de Chapiteau, eu houve um ano em que fiz 100 apresentações no ano, de uma das peças. E nós viajámos muito, fazíamos Espanha, muito, Espanha toda, Uhum. de carrinha, Mesmo em mesmo em itinerância, itinerância. rua fora, estrada fora. E depois fazia-se, eles circulávamos no Brasil, os países nórdicos, fiz muito Suécia, Uhum. fiz assim uma grande turnê na Suécia. Pronto, e então traduzíamos os textos para, ou seja, nós dizíamos em português, inglês e espanhol. Então aquilo era uma diversão aprender assim. E, e eu já não sei porque é que estava a contar isto. Estávamos a falar disso pela questão das várias disciplinas, das colaborações que foram surgindo, ou seja, como é que isso te influencia, como é que lidas com isso, como é que te relacionas com os diferentes, as diferentes áreas e colaboradores. E a altura falas, também estive no Chapitão, ou seja, há uma coisa curiosa naquilo que falas aqui, e nomeadamente neste trecho que acho que é importante também mencionar, para além do facto de falares do Chapitão e o Chapitão em si como companhia, e eu suspiro neste momento em que contas, porque já não consigo imaginar o Chapitão em digressão e fazer 100 apresentações, não é? Infelizmente, digamos assim, ou seja, no contexto em que vivemos neste momento, não, isto não acontece. Não é? E não foi assim tanto tempo, foi a história que tu contas. Não é? Portanto, isto também é um dado histórico interessante. Mas falas muito, desde o início, de brincar, divertimento, não é? Da questão da tua relação com o tempo e com o corpo, não é? E esse olhar que tu tens, que falámos também no início, que tu tens e que foste desenvolvendo como co-intérprete, co-realizador, co-criador, e o lugar de louca que falaste, dá-te também esse chão de curiosidade de pesquisadora, de investigadora, esta investigação, essa pesquisa que trazes em ti, que tu fazes, não é? Nos teus projetos, estão também presentes em projetos como o Sublinhar, ou outros como Over Our Heads, ou outros mais que realizaste mais tarde, como contas. Como é que descreves esse... Podes falar um pouco esse lugar de investigação, de pesquisa, como é que ele se apresenta no teu trabalho, ou na tua vida profissional também, porque dás aulas, não é? Sim, Também, por exemplo. sim. O sublinhar veio de um convite também. Os convites são Os importantes. convites são muito importantes, Muito. que às vezes também nos desbloqueiam, não Claro. é? E nos tiram do sítio. Sim, sim. E foi feito pela Susana Menezes,
na altura ainda era Maria Matos, mas eu apanhei, o Sublinhar apanha a transição depois para o Luca, portanto eu apresentei depois no Teatro Luca. Mas foi um convite da Susana. Na altura, ela falava de que não havia muitas peças de dança para crianças. Ou para esse Sim, grupo infantil-juvenil. Pronto, porque o convite era feito para essas idades, né? Para esse público. E então ela queria mesmo que fosse um espetáculo de dança sem palavra, pronto, mesmo tentar que fosse o corpo. Pronto, a Susana faz-me este convite porque eu antes ainda estava a fazer, eu acho que porque ela conhece-me aí num projeto também para crianças que a Leonor Keil fez. Porque lá está, eu antes de fazer o Sublinhar fui intérprete de peças para crianças, várias. Sim. Com a Leonor, com o Diogo Alvim e a Inês Botelho também fiz, lá no Lugo, enfim, fui com a Catarina Requeis, eu lembro. E então a Susana conhece-me desses contextos e depois faz-me este convite. E isto foi em 2018, e então o Sublinhar, pronto, vem com essa premissa de fazer para este público e eu vou pegar num material, não é? que era um material linha que eu já andava a explorar, e ele serve de cenário, de cenografia, ou é desenvolvido depois no Sublinhar como cenografia e dispositivo, não é? Que eu uso na peça. Pronto. Estou a tentar, desculpa, a tua pergunta em concreto. Essa tua ligação com a investigação e com a pesquisa. E então, falaste da linha, exatamente, ou seja, isto é tentar ligar, tentar ligar um bocado com aquilo que estava a dizer antes, que é e com a experiência no Chapitou e por aí fora, né? E com o trabalho com outras pessoas, que é esta vontade de trabalhar noutros contextos e com outros materiais. Vem depois, vem até ao meu trabalho, não é? Ou seja, chega e o Sublinhar traz isso, não é? Tem isso, que é este trabalho com a linha e com o espaço. E depois, a seguir ao Sublinhar, como tu disseste, o Over Our Heads, eu tive muita vontade de desenvolver, de esticar um bocado as pesquisas que tinha feito com aquele dispositivo cenográfico do Sublinhar, e então o Overheads é uma peça onde eu ampliei aquele dispositivo, que lá está, que no Sublinhar a cenografia ali passa a ser uma coisa mais de instalação, e onde eu convido o público a interagir. E aí, ligando àquilo que estávamos a falar antes, eu convido mesmo as pessoas a estar neste lugar de brincar. Portanto, estas experiências que eu vou tendo como intérprete são esticadas, são levadas para os meus trabalhos depois enquanto criadora. E aliás, eu até acho que eu costumo dizer que o Over Our Heads é uma homenagem ao meu legado de intérprete, porque é uma peça que eu estou a circular ainda e que tem sido feita para todo o público. Na verdade, a minha vontade, o meu desejo principal era para o público adulto, ou seja, pôr os adultos a brincar. Mas pronto, entretanto tenho feito também para contextos de escola, para grupos mais secundário, universitário, escolas profissionais, pronto, um bocadinho mais velho, mas justamente porque este lugar de brincar que estávamos a falar passou a ser para mim muito necessário. E então essa peça é isso, convida o público a... Eu estou com eles, não digo nada. Aliás, se não me conhecerem, ninguém sabe que eu sou a criadora daquele dispositivo. Estou com o público, e as pessoas são convidadas
um lugar de presença, de se estar e de se ir descobrindo como é que aqueles elementos que estão ali se moldam porque eu estou a falar de cordas tensionadas, de Sim. elásticos, portanto, elementos que tu podes moldar no espaço. O público pode E o mover público pode e desenhar mexer-se. no espaço. Desenhar no espaço, dizes, em que medida? Movimentando. Movimentando objetos, E- né? São uns elásticos que estão presos a uns pesos, que foram todos fabricados, foram todos pensados para, enfim, não serem coisas muito difíceis, né? Que são pesos, mas inclusive há lá uns pesos que são o formato dos meus pés, portanto é assim. Mas depois aquilo permite, como eles são elásticos, tu podes desenhar, não é? E estamos a falar de cores vivas, não é? De elásticos que normalmente tens um fundo preto e tens um desenho de luz, ou seja, é uma instalação, mas que na verdade é feita normalmente em teatros. Sim. E portanto tu entras no espaço e depois há uma dramaturgia, não, há um tempo, não é? Porque as pessoas são convidadas, têm um horário de sessão, não é? Entram e Há portanto, algo que guia, não é? exato, há um tempo. Há som, pronto. E então, durante esse tempo, as pessoas têm assim, algumas luzes, não é? Através de um vídeo onde lhes explica como é que elas podem funcionar com aqueles elementos, mas nada mais. Portanto, o que é que realmente fazes com aquilo? Não é dito, qual é que é o propósito, não. E então é muito engraçado porque é muito giro ver assim, uma tensão de o que é que se faz, mas depois gradualmente alguém inicia e de repente convoca aquele espaço de brincar. Porque é desbloqueada a pergunta se é permitido ou não fazer. E então é isso, para mim era muito importante trazer este lugar de se brincar, e depois, pronto, depois outras camadas, obviamente, que me interessam ali. Eu vejo aquele objeto muito como um corpo no espaço, e a possibilidade de tu poderes deslocá-lo, moldar, mudar a perspectiva, né? Em que é que o teu gesto acrescenta ou subtrai, o momento em que alguém cria uma coisa, tu vais acrescentar, vais desfazer, vais fazer, desfazer. Como é que se compõe em conjunto? Sim, como é que se compõe em conjunto. Depois pronto, é muito visual também, né? Que eu acho que é uma coisa que também acompanha muito pronto, os meus trabalhos. Tenho essa tendência de cuidar muito do lado visual, uma coisa que gosto muito. Aliás, eu acho que se não tivesse sido, se a minha mãe não me tivesse posto na escola de dança, estarias a trabalhar eu provavelmente estaria em artes visuais, ou pronto, que é assim uma coisa que eu sempre gostei muito. E então eu acho que traga esse gosto. E está presente no teu trabalho. Sim, no trabalho. E depois, claro, as pessoas, conforme vão interagindo, e são assim uma espécie de comunidade temporária, estão ali, vão também criando às vezes, é isso, cumplicidades, narrativas, e pronto, e isso, e também este lugar de, no fundo, eu lancei aquele enunciado. Ele está afinado, obviamente, porque eu fiz um trabalho, né, prévio de escolhas, e também estou lá com eles, portanto há coisas que se calhar eu ajudas a iniciar. Sim, sendo que tento não ser a primeira que faço esse. É um grande exercício esse. Não, porque a dada altura, lá está, o contacto, eu tenho, é isso, são muitos anos de palco e de estar e de apresentar em público, e eu, na altura do Overheads, eu não me apetecia de todo que o meu corpo fosse o elemento principal da ação, né, ou expressivo. Eu queria mesmo, pronto, não iniciar. Então eu tento sempre que as pessoas comecem, mas depois obviamente isto depende imenso, e esta peça é muito bonita nesse sentido, que depende imenso dos grupos, não é? De quem... Então é sempre muito diferente.
mas as pessoas estão nesse lugar também de colaborador, né? De co-criadores, estamos Sim. todos ali na mesma. E é muito giro, porque as pessoas começam com essa tensão, mas no final tu sentes assim, a pessoa sai com uma, não sei, assim, com um sorriso e com uma leveza de que bom, estivemos aqui a brincar juntos, não é? E eu acho que isso é também o lugar do intérprete criador, Uhum. não é? Sim, Aquele, sim, sim, sim. Sim, sim, sei que sim. eu digo que é uma peça assim, de homenagem ao meu lugar de intérprete, né? Ao meu percurso de intérprete. E neste momento, Marta, com o que é que te está a divertir? Ou melhor, em que é que estás a agarrar? Que projetos é que tens em mãos? Continuas neste lugar de intérprete? Onde Então, está? continuo a articular as minhas criações, portanto, o Sublinhar e o Override são peças que continuam a circular. Estou a fazer uma nova criação como intérprete da Tânia Carvalho, Uhum. que vai estrear agora no próximo ano, no Guidance, Guidance. portanto, em fevereiro de 2026. Exato. Continuo a desenvolver também projetos com o Simão Costa, Sim. porque desde 2016, que ele também é dentro destas pessoas todas, né, com quem eu fui colaborando, ele é uma pessoa que Vai-te comecei em acompanhando. 2016 e que nos fomos acompanhando. E, portanto, há circulação de algumas peças, porque nós temos um projeto que é uma coleção de peças que são desde performance a instalações, e fizemos um livro, Sim. agora foi a última peça, mas as performances e instalações estão a circular. Com o Ricardo Jacinto também eu comecei com ele este projeto num convite que a Sofia Dias e o Vítor Reis fizeram no contexto do Festival Cumplicidades, Já, sim. que eram umas duplas improvisadas, ou Sim, sim, seja, sim, sim. eram encontros assim muito. E então nós lá está, divertimos-nos com aquilo e E agora resultou. queremos dar Sim, querem continuidade. continuar a brincar. Então vamos continuar a divertir-nos com o que começou. E depois, que mais? É isso, e depois também tenho algumas oficinas para Uhum. dar e a ver o que é E que. havendo, achas que daqui a 5 anos estarás ainda à procura de outras formas de nos colocar todos a brincar? Como é que te imaginas? Daqui a 5 anos, Marta Cerqueira estará a fazer? Ou, Sim, é uma ótima pergunta, que eu tenho perguntado muito isso ultimamente. assim, Eu num acho ato de imaginação sim, sim, radical, o sim. que é que... Sim, eu acho que, ou seja, sinto que vou continuar neste lugar de intérprete, que continuar a criar assim com tempo, porque nos últimos anos estive mais nesse lado de criação e foi muitas candidaturas, e agora queria abrandar um bocadinho, mas quero continuar, tenho vontade, há coisas que, é isso, há ideias Uhum. que estão e que me apetece fazer. Mas estou agora também a fazer um curso de. Comecei agora e acho que vou dar continuidade, aquilo é assim por módulos, mas de experiência somática, que inclusive foi muito giro, porque é um curso que estou a fazer online numa escola no Brasil. E quem é que estava lá? A Vânia Ruisco. Os percursos É giro. cruzam-se, não é? E então, ou seja, isto para te dizer que daqui a 5 anos acho que vou estar a fazer coisas semelhantes ao que faço hoje, Uhum. mas também estou a querer abrir assim De outros campos, para outros campos que na verdade estão muito ligados ao corpo. ao corpo, sim. E o corpo como veículo, como múltiplo intérprete de vários outros campos, não só um campo físico. E num olhar para o futuro também de quem inicia um percurso na dança contemporânea e em performance, o que é que tu, Marta, com essa bagagem toda imensa, incrível como que tu tens, o que é que tu dirias, assim, em poucas palavras, para quem está a começar neste momento? Ou quem estaria a pensar em fazê-lo? Ih. Pode ser essa a resposta. Neste momento, assim, agora, não sei que horas são, mas... Então, lembrei-me porque eu vi um
um podcast daqui do Setup com a Ana Rita Tudor. E lembro dela dizer uma coisa que me ficou, que Houve um TPC que foi feito. ela, como é que é? Ela dizia eh, o conselho é não seguir conselhos. Sim, sim, Era assim, concordo. é isso. E eu lembro-me, pronto, aquilo ficou-me, e agora que me fizeste a pergunta, lembrei-me. E eu acho que é isso, ou seja, eu acho que é mesmo importante, quer dizer, é ótimo tu teres pessoas de quem tu gostas e que admiras e que tu segues ou que te seguem, né, que te acompanham e que te podem dar conselhos, são muito importantes. Mas acho que é muito importante tu seguires a tua intuição. Ou seja, acho que nos dias que correm, há tanta informação, não é? E tantas solicitações também, que às vezes, pronto, não se dá muito tempo de escuta e de parar para ouvir um bocado o que é a nossa intuição, não é? E quando eu digo intuição mesmo, onde é que uma observação mesmo até do corpo, digo, Sim, sim. onde é que eu estou, o que é que me deixa confortável, não é? O que é que me deixa ansiosa, o que é que me... Não, estás a ver, assim, e o que é que me nutre, não é? Porque às vezes estás só no desgaste, não é? Estás só no fazer, e ao dar, não é? E então, pronto, a intuição é uma ferramenta muito importante para tu ires fazendo essas escolhas. Acho que ela te põe num sítio Num lugar afinado, mais certo, próximo de mais ti. próximo de ti. E, e pronto, e acho que tem a ver também com tu te permitires partir para as coisas sem teres a certeza de que sabes como é que se faz. Estás a ver? Ou seja, Concordo absolutamente. estares assim num lugar mais, pronto, mais aberto, obviamente é isso, pronto, com os limites daquilo que é confortável para ti, mas Marta, acho que é isso. o tempo corre rapidamente. Agradeço-te imenso Obrigada. teres aceito este convite e assim ficamos neste episódio com Marta Cerqueira com uma chave para que todos consigamos de alguma forma alinhar mais com a nossa intuição e usá-lo como um barómetro. É assim por hoje, ficamos assim. Obrigada, boa tarde.